Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Vamos aguardar mais um pouquinho para ver enquanto o pessoal está entrando. É um prazer tê-los aqui. Bacana. O pessoal está entrando. Boa noite, pessoal. Faz um favor para mim. Confirma para mim aí se está funcionando o áudio e também a imagem, se está legal. Acena para mim aí, me dá um alô aí. Faz o favor. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Laura. Que bom. Laura já deu uma posição aqui, o Ricardo também, que está tudo bem. Boa noite, Sandra. Val. Legal, gente. Vamos lá. É um prazer tê-los aqui. Nós vamos estar falando um pouquinho aí sobre as 3 dimensões do coração. E hoje eu vou ter a honra de receber aí um querido amigo, o pastor Wesley, pastor e psicanalista Wesley Carvalho. Eu já vou aproveitar e já vou convidar ele aqui. Já convidei, vamos aguardar ele entrar. E nós vamos estar falando aí sobre as 3 dimensões do coração. Oi, Wesley, boa noite. Olá, Trote, boa noite. Joia. Tá me Tudo ouvindo bem, bem? Wesley? Tudo jóia, graças a Deus. Pessoal, tá vendo bem aí a imagem, o som do Wesley também? Dá um feedback aí, por favor. Wesley, eu já estava dando uma entrada aqui no assunto, que nós vamos falar um pouquinho sobre as 3 dimensões do coração. Já fiz uma apresentação sua aí, pastor lá da nossa igreja, psicanalista, e a gente está caminhando junto aí há algum tempo. É um prazer tê-lo aqui, e nós vamos tratar desse assunto aí, que é um assunto bem interessante, muito legal, que vai tratar das emoções do coração, né? Então, Wesley, eu já tinha, alguns dias atrás, acho que umas 2 semanas atrás, eu falei numa live sobre o que adoece o coração. E entrei no sentido de que 3 partes que precisam ser cuidadas: a parte física, propriamente dita, o coração como um órgão, a parte mental, emocional, e finalizei com a parte espiritual, né? Porque todas 3 têm importância fundamental para a saúde como um todo, de todos os órgãos, mas no caso aqui nosso, do coração. E hoje a gente vai entrar nesse assunto aí, que é as 3 dimensões do coração, focando um pouco mais na questão da alma, na questão da psique, né? Na questão das emoções. Porque a gente sabe, eu vejo no consultório, que as emoções, quando estão muito atribuladas, a parte mental, emocional muito atribulada, muito complicada, isso interfere diretamente na saúde da pessoa como um todo, e inclusive, principalmente no coração, aumentando o risco de doenças cardiovasculares, inclusive infarto, inclusive AVC, derrame. Então, já para a gente começar e não perder tempo, porque é bastante coisa bacana para falar, o pessoal está entrando ainda, mas vamos começar então, Wesley. Queria que você me falasse aí já para começar. Quando você se refere a dimensões do coração, você está se referindo a que exatamente? Muito bem, Trote. Bem colocado, né? Você tem tido a prática, a experiência do consultório em relação ao tratado do coração, né? O do corpo ali, o físico, e observar os efeitos emocionais, né? E do lado de cá eu trato, então, as questões das emoções e a gente observa as reações físicas também, as fisiológicas, enfim, tudo aquilo que está conectado, interligado. E quando a gente se refere às dimensões do coração, né, nós usamos essa palavra coração para se referir à nossa psique, à nossa alma, a sede, né, do ser humano, onde está as nossas percepções, os nossos desejos, a sede do nosso prazer, a nossa capacidade de raciocínio, né? Isso faz parte, né, dessa psique, dessa soma toda, né? Temos essa alma, né? E ela é a somatória de tudo isso. Quando nós olhamos, os discípulos de Pitágoras, né, eles dividiam a alma em 3 partes, né? O logismo, que é o pensamento, o timos, que é a vontade, e a epitimia, que é o desejo.
né, onde representa toda essa dinâmica da alma. Então, nós utilizamos, né, o termo grego, né, o psique, se referindo à alma, todas essas dinâmica do interior, né, a parte interna do ser humano, onde concentra as emoções, desejos, vontades, pensamentos. Entendi. E por que a gente se refere exatamente ao coração, no caso? Porque a gente pensa o coração como um órgão, né? E quando a gente vai além, a gente fica meio que sem entender por que exatamente o coração, como se fosse o centro do corpo, né? Por que exatamente isso? Você com a tua experiência, Wellington. Interessante você fazer essa pergunta, Trotti. O que se refere à alma, né? Quando a gente faz o estudo em relação à questão do o porquê o uso da palavra coração, a gente vê que esteve sempre entrelaçado, né, com uma cosmovisão religiosa. E aí tem alguns vieses, alguns entendimentos conforme as primeiras civilizações. Se a gente olha, né, as primeiras civilizações, os povos da Mesopotâmia, né, que hoje ali a região do Iraque, a região parte da Síria. Então, quando a gente olha esses povos, isso eu estou me referindo a 3.500 anos antes de Cristo, os sumérios, os assírios, a sede da vida, a sede da alma, a sede das emoções para esses povos era o fígado e não o coração. Olha só. Era o fígado, né? Onde concentrava as emoções. E é muito interessante que entre os povos indígenas, inclusive aqui no Brasil, né, os povos caiuás e outros povos também indígenas, a sede das emoções está no fígado. O fígado raivoso, o fígado alegre, o fígado quando está deitado, quando uma situação de relaxamento, né? Então se refere ao fígado e algumas situações e outras tribos se referem à garganta, né? Então o centro das emoções, quando você está com raiva ali, não dá aquele nó na garganta, né? Onde se concentram as emoções, né? Então isso a gente olha esse primeiro viés. Quando a gente olha para os povos indianos da Índia, a gente já tem uma outra concepção. Eles têm um outro entendimento. O corpo, ele tem um aspecto filosófico-religioso, segue a linha hinduísta, né, os textos de Vedas com o deus Brahma e tudo mais, ou seja, há uma direta relação com o universo, né? Então eles colocam ali a questão do fogo, terra, ar, água, e se comunica com os nossos órgãos sensoriais, né? O sistema nervoso, o sistema motor. Então há uma conexão, e aí onde você tem a percepção das emoções. Quase que a mesma linha, mas diferindo um pouco, os povos chineses, né, também têm um entendimento, né, filosófico-religioso. A medicina tradicional chinesa mostra que o corpo é produto da natureza, né? Então, eles têm um entendimento, né, olhando a natureza. Terra tem a ver com estômago, pâncreas, que tem a ver com pensamento. Fogo, coração, alegria. Quando tem o entendimento da madeira, fígado, raiva. Quando tem entendimento da água, rins, medo. E do metal, pulmão, tristeza. Então é um outro entendimento, né, onde tem outras sensações. Por isso que a gente hoje vê muito, né, tem tido um crescimento muito grande com esses pensamentos orientais sobre sentimentos, percepção e tudo mais. Quando a gente olha o quarto viés, né, os povos egípcios, e estou se referindo a 3.000 a 2.500 antes de Cristo, a sede da alma, dos pensamentos, está no coração, né? Se refere ao coração. E para os escritores bíblicos e gregos, a sede da identidade do ser humano fica no coração, né? Que tem essa questão da vitalidade da vida, que pulsa, né? Então traz essa ideia. E a alma psique, né, quando a gente já vai tendo essa compreensão da psique, né, que é o centro do caráter, da personalidade da pessoa, onde se manifesta os sentimentos, manifesta a vontade, é o centro das emoções, nesse sentido, né, que tem essa figura, né, do coração como centro das emoções. Claro, né, nos últimos
anos e com toda a questão das ciências, a gente sabe que o centro das emoções, sentimentos, tudo está no nosso cérebro, né? E não um coração físico, mas conforme, né, os povos antigos acreditava que o centro das emoções estava-se em um órgão específico, né? Então, até inclusive, né, dentro da filosofia estoica, eles acreditavam que tinha-se um órgão pequeno, suficiente, mas que ele concentrava as emoções, né? Entendi. É Então, interessante isso aí, né? Porque a gente vê, eu vejo no consultório muitas vezes pacientes que chegam lá com problemas de coração severos, principalmente doença coronariana, aterosclerose, que a gente fala, acúmulo de gordura nas artérias, de forma muito agressiva, e você vai pegar o histórico da pessoa, a questão emocional, mental, ansiedade, está muito exacerbada, muito comprometida. Às vezes a pessoa não tem nem outros fatores, mas a questão estresse, a questão ansiedade, a questão depressão influencia diretamente no aumento da incidência de várias doenças, como a gente já sabe, mas no caso aqui, como a gente está falando do coração, no caso do aumento de incidência de infarto, também hipertensão, também arritmias, né? Interessante isso, né? E aí, exatamente então, quais são as 3 dimensões do coração, Wesley? Para a gente falar aí para o pessoal. então, já sendo específico por esse viés, e dentro do viés bíblico, também viés grego, traz essa ideia, nessas dimensões do coração, que são as emoções, a vontade e a razão, né? Essas 3 dimensões, né? As dimensões das emoções é parte da alma, né? Onde se localizam as nossas afeições, né? Somos emotivos. E é interessante, antes de a gente falar, né, da vontade e da razão, falando das emoções, é interessante observar, né? As emoções, elas costumam ser ativadas de uma forma mais predominante, não exclusiva, mas o que mais acontece, por estímulos exteriores, né? Como uma resposta para tentar codificar algumas sensações, né? As nossas percepções que nós procuramos interpretar de imediato. Quando a gente faz essa codificação, a gente desenvolve sentimentos. Aí os sentimentos apresentam essa ativação interior por meio da nossa observação, por meio dos nossos processos cognitivos, né, por meio das nossas sensações físicas, por nossos pensamentos, né, que muitas vezes elas podem estar exageradas, equivocadas, né, ou com base no conhecimento que a gente desenvolver sentimentos. E depois a gente vai desenvolver um estado de ânimo, né, que representam um outro momento mais somático, né? Por exemplo, né? Talvez aconteceu alguma coisa com você hoje que você ficou aborrecido, Com né? certeza. É o trânsito, ou uma situação, uma discussão, ou um conflito, alguém que não cumpriu, alguém que discordou de você, você ficou aborrecido. Então você teve uma emoção que caracteriza uma oposição. Ficou aborrecido. E nós estamos aí sujeitos, vulneráveis a qualquer situação, a qualquer momento. A partir desse momento, eu codifico essa emoção de aborrecimento e vou gerar um sentimento de abandono. Eu posso gerar um sentimento de abandono. Poxa, eu me aborreci, tal pessoa me rejeitou, tal pessoa ali não me opôs, então eu senti um abandono. A partir daí, eu codifico, conforme as experiências e os traumas que eu tenho, eu entro em um estado de ânimo melancólico decorrente a uma desilusão. Entro num abatimento. Então, dentro das emoções, a gente tem ali as emoções, a gente tem um sentimento e tem um estado de ânimo. Por exemplo, um estado de ânimo de impaciência. Também tem a ver, o estado de ânimo, ele está muito relacionado também com questões físicas. Por exemplo, tem gente que fica com raiva, impaciente por conta da fome, né? A pessoa descontrola, né? Tem pessoas que entram em estado de melancolia por falta de vitamina.
Então, tem gente que entra num estado de angústia, né? Ela fica aflita por um ambiente carregado, no sentido de, de hostilidade, de confrontação, ela entra num estado de ânimo de angústia, né? Então, nós recebemos, então, as emoções, nós codificamos, entramos num sentimento, e aí a gente entra num estado de ânimo. Então, basta uma situação para gerar um sentimento, para gerar um estado de ânimo. E o estado de ânimo, ele vai deixando você mais... ele é mais complexo de você identificar, né? E é onde a gente precisa avaliar e assim, de poder considerar os fatores que levaram as emoções e os sentimentos. Então, porque o que acontece, como você falou, né? A gente tem estímulos que nos aborrecem, né? Ou nos chateiam todos os dias, né? Situações de frustração, alguma coisa que você estava planejando e não deu certo. Mas, assim, numa determinada situação, é uma coisa até natural, você reage ali, mas você já passa por cima, já soluciona a situação, resolve e passa de boa. O problema é que tem pessoas que vivem nesse processo de frustração, até porque às vezes criam muitas expectativas para certas situações, e vivem no processo de frustração o tempo todo. Ou seja, a pessoa fica no estado de nervo, de ansiedade, de estresse, o tempo inteiro, é como se estivesse no 220 o tempo inteiro. E aí acaba acarretando alterações químicas, alterações metabólicas, alterações hormonais, que ali na frente vai acabar virando um círculo vicioso, de que a pessoa também não consegue sair mais daquilo. É Então, porque o exagero, né, o excesso é que acaba prejudicando isso, né? E aí é porque tem a ver com a outra dimensão, que é a razão. Qual o pensamento que ela tem, o processo de raciocínio, como ela pensa, o que ela imagina, né? Como ela compreende, como ela interpreta aquela situação, que é outra dimensão do coração. Quais são as crenças, os valores que ela tem. Então, essas três dimensões, elas estão dialogando o tempo todo. E a outra é a vontade, que é o sentido, a capacidade de você fazer escolha, que é a capacidade de você tomar decisões. Então você sentiu, você teve uma emoção, aconteceu, é natural, da nossa natureza, é humano, né? Mas é o que eu vou fazer, né? É aquilo que a Bíblia coloca: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, você sentir ira é da tua natureza, é do ser humano. Há situações que nos estabilizam. Agora, o dar sequência tem a ver com a vontade. E tem a ver com experiências também, com o meu processo de raciocinar, de pensar, de interpretar, de decodificar aquela experiência. Então, as três dimensões, elas estão funcionando juntas o tempo todo, Você né? falou que tem muito a ver com as questões externas que entram no nosso corpo, pelo que você falou, sensoriais. No caso, você está falando dos cinco sentidos, né? No caso, a visão, a audição, o olfato, o Exatamente. paladar e o tato. São através Perfeito. dos sentidos, né? Dos cinco sentidos, que a gente acaba tendo a recepção, a gente recebe a informação do que for, a circunstância, e aí a gente reage a partir disso, não é isso? Aí a gente tem as nossas informações, demandas internas, né, as nossas situações internas, de como eu raciocino e penso sobre aquilo, e também de emoções, traumas, de experiências negativas ruins que está ali, que eu não trabalho. Então, a minha emoção que eu recebo de fatores externos, ela vai se somar com os meus fatores internos. E aí é onde que elas trabalham juntas e vai ter uma contra-reação, Então, entende? aí no caso, por exemplo, o que a gente vê no dia a dia, eu vejo isso muito no consultório, né? Praticamente todos os dias, é a autossabotagem. A própria Uhum. pessoa, ela se boicota nas suas atitudes, nas suas escolhas, né? Ela parece que não tem controle da situação, seja na questão da ansiedade, seja na questão de uma compulsão alimentar, por exemplo, né? A gente falou da questão dos sentidos. Então, por exemplo, a pessoa tem uma compulsão de comer doce. Então, o certo, entre aspas, seria a pessoa ficar longe, nem ver e nem cheirar, por exemplo, né? A questão da gustação também, porque se ela estimula esses sentidos, fica muito mais difícil dela reagir no sentido daquela pessoa que está fazendo uma dieta restrita em carboidrato, em doce, essas coisas, não é mesmo?
Aí então, mas essas reações aí, elas já são algo mais profundo. Existe a questão comportamental de você evitar, mas é muito mais profundo, porque são mecanismos de defesa, né, que muitas vezes nós utilizamos. E aí onde nós temos questões emocionais não resolvidas, não trabalhadas, não conversadas, não expostas, em que acaba gerando, né, outros tipos de comportamento. Olha só que interessante. Quando a gente olha o Salmo 32, o versículo 3 diz assim: enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Olha só que interessante. Enquanto eu mantenho escondido, né, as minhas emoções ruins, os meus sentimentos, os meus traumas, as minhas dores, o meu corpo sente, né? E aí a forma de vai extravasar de alguma forma, vai descontrolar de alguma forma, né? Seja na compulsão para comer doce ou seja para não comer doce, seja para comer, seja para outros tipos de vícios, né? Tanto o tabagismo, o álcool, né? Tantos outros tipos de vícios, né? Que é um escape. O corpo grita por socorro, né? E muitas vezes não nos damos conta que são as emoções não processadas, não trabalhadas, porque isso se torna uma máscara, né? Então, nós mascaramos as nossas emoções com os nossos comportamentos ruins. E aí acaba virando até depois acaba entrando na questão química também, né? No caso do álcool, do cigarro, das drogas, depois acaba virando uma questão química que é muito mais difícil depois de você sair, né? Mas o que é mais assim que eu me impressiono mais no consultório no caso assim, aqui hoje a gente tem acesso a muita informação, né? Então assim, a gente sabe que, por exemplo, o cigarro, né, faz mal, ficar fumando, droga, as pessoas sabem disso. No caso da bebida alcoólica em exagero também, né? Ou mesmo um doce, um açúcar, a pessoa comer ali uma vez ou outra é uma coisa, mas a pessoa come às vezes todos os dias, em todas as refeições, e simplesmente ela não consegue evitar aquilo, né? Então a gente vê que vai além de você querer, né? Parece que você não tem controle sobre aquela situação, né? Por mais que você saiba, engraçado, hoje eu atendi um paciente que ele chegou meio que questionando ali os exames, tudo, os exames dele estavam bem alterados, e no final da consulta eu peguei pesado com ele ali, falei algumas verdades para ele ali na questão dos comportamentos dele que ele teria que mudar, e no final ele reconheceu, ele mesmo falou, eu sei que sou eu que acabo me atrapalhando, me boicotando, eu vou melhorar. E aí ele saiu dali meio que decidido, né? Agora, a gente sabe que não é tão simples, é um processo que tem que acontecer, mudança aqui da mente, né? Mudança aqui, tem que começar primeiro aqui para que as atitudes comecem a mudar. Se você simplesmente fala que você vai mudar, mas no primeiro dia ali você já cai, acabou. Aí você desanima e você chuta o balde, né? Um outro exemplo bem interessante, né? Atendi uma paciente, né, com a queixa inicial é assim: eu tenho ódio das pessoas, um ódio mortal, né? Tenho vontade de matar todo mundo, e quando situações entram em confronto, em conflito, palpita o coração, acelera, entra naquele estado, né, agitado, né? Caminhando na análise, olha só que interessante, né? Filha única, perdeu o pai com 5 anos, tá? E a mãe optou ter 3 abortos antes dela. Entende? Então o sentimento que ela carregava é: por que eu também não morri? Né? Então um sentimento de ódio e de morte muito forte. Quando a gente foi trabalhando isso na análise, esse sentimento ele foi sendo diminuído, essa emoção, ou aprendeu a ter um domínio, controle em relação aos sentimentos. Quando alguma situação sai do controle, eu não preciso ter ódio necessariamente da pessoa, mas é porque estava uma informação muito forte, uma informação muito pesada, né, de morte, de aborto,
né, de ódio, raiva da vida, raiva das outras pessoas, né? E aí, quando a gente foi trabalhando isso, os sentimentos foi diminuindo. Os sentimentos, né, ou seja, a reação física, né, ela foi sendo controlada, diminuída. E aí a gente vê a importância de ter um profissional, de repente, ajudando nesse processo, né? Porque às vezes a pessoa tenta achar que ela vai conseguir sozinha, né? Por exemplo, a pessoa acha que ela vai conseguir fazer dieta sozinha, aí ela acaba não valorizando a importância do nutricionista, ou ela consegue cuidar das emoções dela sozinha, acaba não vendo a importância do psicólogo, do psicanalista, né? E as pessoas são muito imediatistas e elas querem praticidade, elas não querem tratar os seus problemas, elas querem praticidade. Então é mais fácil eu ir num psiquiatra, né, ou num outro médico qualquer e pedir lá um medicamento para controlar a minha ansiedade. E muitas vezes a gente tem que até que entrar mesmo com um ansiolítico ali, com um antidepressivo, porque a situação está tão descontrolada, inclusive quimicamente e do ponto de vista hormonal, metabólico, que aí, às vezes a gente tem que entrar mesmo com medicamentos em doses até altas. E aí depois que ela estiver tratando todas as questões que estão por trás, aí ela pode depois ir desmamando esses medicamentos. Mas o que me chama a atenção, inclusive em jovens, que é uma coisa absurda, é essa dependência e essa busca desenfreada por tomar medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, e não tratar do que está por trás, não tratar dessas questões todas das emoções, como você falou. E aí, entrando na questão do coração, tudo isso lá na frente vai adoecer o coração, né? A gente vai falar aqui do que a gente fala da questão das dimensões do coração, do que interfere na parte física, no corpo, né? Então, assim, por exemplo, eu vejo no consultório mulheres jovens, às vezes, que não tem nenhum problema do coração, primariamente falando, mas com arritmia no coração, arritmias até intensas, né? Taquicardias, taquiarritmias, que você vê o problema está na questão mental, emocional, nas emoções ali que estão totalmente desequilibradas. Ou pressão alta, a gente vê muito frequentemente hipertensão em jovens, principalmente, ou mesmo em pessoas adultas, né? Com o que você vai ver ali, a pessoa não fez nada assim diferente, mas a parte emocional dela está muito desequilibrada. E a gente sabe que a hipertensão, tudo isso é fator de risco para ter um infarto, para ter um AVC, né? O mesmo problema de infarto. A gente viu nesse período de pandemia, aumentou muito a incidência de infarto do miocárdio, não necessariamente porque a pessoa foi formando placas de gordura ao longo dos anos, mas por conta do estresse, da ansiedade, que causou um desequilíbrio tão grande ali a nível do endotélio, a nível da parede do vaso sanguíneo, e causou uma formação de uma trombose aguda, muitas vezes sem placas de gordura, e aí causou um infarto na pessoa. Pessoas jovens. Uhum. Então, mas isso olha é só que que chama interessante. atenção, né? Olha só que interessante, Trote. O medo, ele pode levar ao infarto, né? Exatamente. Esse sentimento, essa emoção do medo, o estresse, né? Então é uma relação muito forte. Por exemplo, quando se termina um relacionamento amoroso, tem gente que sente dor no coração. Ó, por exemplo, Verdade. né? Exemplo, quando o Gabriel nasceu, ele foi para UTI e aí teve algumas complicações e não se resolvia. Teve um dia que eu senti dor no coração e eu fui fazer exame do coração, naquele período que ele estava na UTI. Então, o medo de você perder o filho gerou dor no coração. E fui ver, não tinha nada. Entende? Então, quando o sentimento de ser traído, rejeitado, humilhado, né, gera um estresse muito grande, né? Quando a gente passa por eventos estressantes, doenças, cirurgias, né, a percepção da morte muito próxima. E a pandemia trouxe essa percepção da morte muito próxima, né? Quando você estava ali com, por exemplo, as reações, né, Covid mais leves, você vai controlando, tem aquele medo, aquela angústia. Mas quando começa a virar falta de ar, aí somatiza o estresse, somatiza o medo e o índice de infarto é muito grande, né? A gente tem até um exemplo, né, na Bíblia que fala de um cidadão que teve um infarto por causa do medo, né? Nabal, né? Nabal era um cara ruim, insensato, né?
ele acabou tendo algumas atitudes ruins, e quando a situação ia complicar para o lado dele, a esposa dele intervém, tenta ali amenizar a situação, e aí quando ele, né, teve um dia lá que ele fez uma grande festa, bebeu, encheu a cara, tal, depois que passou o efeito da bebida, não sei o que ele tomou, se foi um café forte, foi um engove, ou que no outro dia amanheceu bem, né? Aí quando ele estava ação, a esposa dele fala, olha, te livrei de uma aqui que, olha, Davi estava vindo aqui para poder tirar satisfação e matar você. E aí o texto diz que o coração dele endureceu e depois logo 10 dias morreu. Que isso? Um infarto, medo, né? Essa história está lá em 1 Samuel capítulo 25, né? Ou seja, então, a dor, né, quando a dor emocional é reprimida, isso tem efeito no coração físico, né? A emoção dói, existe dor, né? Exemplo, assim, ontem, né, eu fiz um velório, hoje eu fiz outro, participei de outro velório, e quando eu estava saindo ali do velório, de um outro velório que eu observei, uma pessoa estava saindo assim, quase que em surto, sendo levada para o hospital, por conta de dor emocional, né? Então, reprimir determinadas emoções, né, até pode ser saudável a curto prazo para você ter um controle, mas é necessário você ter um ambiente de segurança, confiança para externalizar. Mas quando não se coloca para fora, né, e começa a negar as emoções, né, fingindo que está tudo bem, talvez por medo, talvez por orgulho, talvez por vergonha, não fala, não compartilha, não põe para fora, aí começa um ciclo negativo, né, e chega um momento em que a pressão interior aumenta tanto, né, que começa a ser extravasada em doenças, e doenças cardiovasculares, pressão, diabetes e tantas outras situações que o corpo vai sentindo, né? Então, é importante pensar, né, nessas emoções reprimidas. E, por exemplo, um exemplo de emoção reprimida, perfeccionismo. Pessoa que é muito perfeccionista, medo da rejeição, medo do fracasso, medo da crítica, né? Desejo de controle, né? Querer controlar tudo, né? Por alguma situação, algum medo, insegurança, autodepreciação, sempre ridicularizando os defeitos, tem dificuldade de aceitar elogios, dificuldade de aceitar reconhecimento, né? É uma emoção reprimida, né? O cinismo, o criticismo, pessoa muito crítica, né? Ela tenta desviar a atenção de si e coloca para outro, né? Para ela não ser o foco ali, talvez, né? Outras situações de emoções reprimidas, a promiscuidade. A pessoa busca satisfação em lugares inapropriados também, né? Ou seja, sempre tentando escapar, né, dessas situações de emoções reprimidas. E às vezes a pessoa, às vezes ela escapa para coisas até sutis que ela nem percebe. Por exemplo, é aquele cara que fica viciado em jogo ou o cara que está viciado em celular. Você pega, tem pessoas que passam o dia inteiro no celular. Fuga. O dia inteiro no WhatsApp, o dia inteiro em redes sociais e não percebe que aquilo ali é um problema. Que aquilo ali ela está extravasando ali alguma emoção dela, mas que aquilo ali ela está extravasando aquilo ali, mas não vai resolver o problema. Exatamente. Então, ou seja, pode falar. Então, assim, as três dimensões do coração, elas precisam se conversarem, né? Aquilo que as tuas emoções, né? Tua capacidade de escolha, de decisão, como também o seu pensamento, a sua razão, né? Os seus valores, os seus princípios, tudo isso precisa estar conversando, um alimenta o outro, né? E quando está desalinhado, vai refletir no físico, né? Vai desencadear doenças, né? E você sabe muito bem, né? Às vezes você tem uma predisposição para algum tipo de doença. Quando você tem um equilíbrio entre essas três dimensões, ela fica ali quietinha, não se desenvolve e está tudo bem, né? Mas quando entra em desequilíbrio, né?
Ou seja, você acaba desencadeando situações complicadoras e muitas vezes relacionado ao coração físico, ao cardio. Exatamente. E assim, o pessoal que está aí assistindo, quem quiser mandar alguma pergunta, fiquem à vontade, né? É um assunto bem interessante, né? E essas questões é o que eu falo sempre, a gente não pode só focar em remédio, né? As pessoas vão no consultório, às vezes, com a pressão alta, descontrolada. Isso aconteceu direto na pandemia. Crise hipertensiva, tanto no consultório quanto nas emergências, né? Nos pronto-socorro, né? E aí você vai lá e passa um remédio para pressão, mas pô, a origem é a ansiedade, é o pânico. Aí você tem que tratar a origem do problema. No primeiro momento, com medicamento. Mas depois tem que correr atrás de tratar as causas, né? Então, É assim, não interessante. pode. Ah, pode falar. Eu sempre brinco, Trote, que quando você não trata as emoções, né, você não revê a tua estrutura de pensamento, os teus valores, né, quando você não alinha a questão das suas decisões, né, e aí você quer tratar alguns problemas simplesmente com medicamento ou com situações paliativas, eu falo que é como você trocar de roupa sem tomar banho, né? Verdade. Eu Verdade. troco de roupa, mas não tomei banho, não tô limpo, né? Exatamente. E aí Exatamente. vai chegar um ponto que vai cansar você sentir-se sujo. Só a roupa limpa não vai fazer diferença. Exatamente. É isso aí. Eu tenho uma doença no coração que chama Síndrome Takotsubo. Não sei se você já ouviu falar, Wesley. A Síndrome Takotsubo é uma doença aguda no coração, como se fosse um infarto agudo no coração, de pessoas que não têm problema nas artérias, não têm doença coronária, mas elas têm um infarto agudo por conta de uma contratilidade muito acentuada e aguda da artéria e sempre relacionada com estresse agudo. Então, por exemplo, a pessoa teve um infarto. Uma vez aconteceu, eu vi um caso, uma pessoa teve um infarto porque ela sofreu um assalto. Ela sofreu um assalto, foi lá no Rio de Janeiro, já tem muitos anos. Ela sofreu um assalto e aí, depois de algumas poucas horas, ela foi para o hospital com dor no peito e estava infartando. E ela não tinha doença nenhuma. Era jovem, 30 e poucos anos. E um outro caso também semelhante a esse, foi uma senhora que estava preparando para fazer a festa de 50 anos de casado. E por conta dessa pressão da festa, aí era um motivo até bom, era um motivo bom, mas por conta da festa, aquela tensão toda, preparativos, na véspera, tipo alguns dias antes da festa, ela infartou. E ela não tinha doença coronariana grave, entupimento das artérias, nada. Foi por conta do fator estresse, do fator emocional. Então você vê como é que é a importância aí de a gente estar sempre cuidando das nossas emoções de uma forma intencional. A gente não pode simplesmente receber as emoções e aquilo ali tomar conta da gente e a gente deixa a onda levar. Não, a gente tem que reagir, a gente tem que colocar ali, pensar, botar as ideias no lugar, racionalizar, calma, não é assim. Eu tive um paciente com síndrome do pânico que foi interessante, que ele chegou falando para mim, né, que ele teve a síndrome do pânico e aí ele mesmo já sabia que era, porque ele já tinha passado em outro especialista, ele mesmo começou a se policiar. Ele falou, não, peraí, eu sei que isso é uma síndrome do pânico, peraí, pode se acalmar, fulano, se acalma, peraí. E aí depois de alguns minutos ele foi acalmando, não precisou tomar remédio, nada. Ele tomou conta da situação ali. Mas infelizmente a maioria das vezes não é isso que acontece, né? Olha, pode parecer um pouco estranho, mas é saudável e não se sente louco por isso. Aprenda a conversar com você mesmo, né? Converse com você, né? Às vezes eu converso comigo mesmo, verbalizando. Eu faço um diálogo comigo, né? É claro que eu parei de fazer no carro porque as crianças estavam achando estranho, né? O pai não tá bem, né? Né? Mas é importante você construir, você pensar no que você pensa. Você pensa, você Pensar o que você sente, pensa, exatamente. mas você pensa no teu sentimento, você faz uma introspecção, você se avalia. Por que eu estou sentindo assim? Se questiona. Por quê? Por quê? O porquê. Então faz esse questionamento, se avalia, né?
É importante você conversar com você mesmo, você ouvir os ruídos mentais, né? Você ouvir o que está pulsando, né? Que nem, por exemplo, você citou dessa senhora que teve um infarto, né, na véspera de uma comemoração de aniversário de 50 anos de casamento, né? Como psicanalista, eu pergunto, será que ela queria casar de novo mesmo com a mesma pessoa? É verdade, é verdade. Né? Interessante. Então, assim, eu falei, não quero casar de novo, né? Então, para dizer não, o corpo reagiu com alguma situação, né? Agora, Wesley, assim, já entrando aí, porque você vê que a conversa é tão boa, já passou 40 minutos. Como é que a gente Verdade. pode, de forma prática, ter atitudes aí no sentido de controlar as nossas emoções, na questão de proteger a nossa saúde? A gente sabe, a gente está aqui falando do coração, né? Mas a gente sabe que todo órgão adoece, todos os órgãos do corpo adoecem quando a gente está com ansiedade, com estresse, a flor da pele, os nervos, né? Por exemplo, a gente sabe que não é só o cérebro, né, que comanda, a gente sabe que o intestino também é um órgão fundamental na questão emocional. O intestino ele produz a maior parte da serotonina do nosso corpo, que é um hormônio que controla, que é importante no controle da ansiedade. Então, muitas vezes, quando a pessoa está com as emoções todas desequilibradas, o intestino sofre muito. As pessoas elas compartilham no consultório, meu intestino está ruim. Ou fica muito constipado ou fica muito solto, né? Ou fica preso ou fica solto. Mas o fato é que isso aí também tem que ser tratado. Não é só passar, como eu falei, ansiolítico, passar remédio para pressão, não. Às vezes você tem que tratar até o intestino, né? Sim. Porque como é que você vai reequilibrar isso aí se está os órgãos todos desequilibrados? E aí a Outro importância da ótimo. desintoxicação, né? Por exemplo, a pessoa que bebe muito tem que segurar a onda. Pelo menos por um período, e depois, se for voltar com muito mais moderação. Né? E, senão a pessoa não adianta. Não adianta, não existe. Eu sempre falo isso nas minhas lives para os meus pacientes. Não existe pílula mágica, fórmula mágica. Então as pessoas têm que fazer o básico, né? Agora, o que você pode falar aí do ponto de vista prático que a gente pode fazer para cuidar das nossas emoções, controlar nossas emoções e até se você puder citar alguns versículos bíblicos aí, já para a gente ficar bem firmado na questão espiritual também, porque quando a parte espiritual tá em ordem, as emoções ficam muito mais controladas. A Anaía, que está assistindo a gente aí, acabou de falar agora há pouco aí isso. Ela falou, me firmei na palavra de Deus e agora eu consigo ter um controle da minha ansiedade, né? Legal. Bom, quero dar 3 dicas práticas e depois eu quero fazer a aplicação de um texto bíblico. A Certo. primeira dica que eu quero colocar, né, é decida perdoar, tá? O perdão não se baseia em encontrar qualidade na outra pessoa que machucou você e que faça merecedora do perdão. O perdão é algo que acontece dentro de você. O perdão é uma questão de vontade, não de sentimento. Ah, não, você não sente, nós não temos sentimento. O que a gente quer é que o outro se exploda mesmo, né? Então, não é por questão de sentimento, é uma questão de vontade, de decisão, né? Então, decida ter um coração perdoador. Exemplo, né? Eu estou aqui na minha sala e tem um interruptor aqui. Eu posso apertar, entendeu? Agora, quando eu entro num ambiente onde tem a luz automática, que você já entra, acende, ou a porta automática, é muito mais fácil, né? Assim também deve ser o perdão, automático. Você ter essa predisposição para ter um coração perdoador, tá? Independentemente do que o outro tenha feito. Isso não quer dizer que você não vai se entristecer, você não vai sentir, aquilo não vai te machucar, né? Mas é você não ficar alimentando aquela dor, tá? Então, tem a ver algo que acontece dentro de você com uma decisão sua. A segunda dica, decida ser mais alegre, né? A alegria é uma emoção, né, profundamente pessoal. Então seja mais leve, dê mais risada, brinque mais, né? Seja mais simpático, mais cordial, dê risada de você mesmo, brinque com você mesmo, né? Provérbios 17:22 diz: o coração alegre serve de bom remédio, né? Olha só, o texto é muito interessante, que ele diz assim, ó, Provérbios,
alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Então, tenha mais alegria, né? Expresse, né? Do seu jeito, não queira ser outra pessoa, mas do seu jeito, como você é, né? Seja mais alegre, tenha bom humor, dê risada, brinque, né? Às vezes, as palhaçadas, as brincadeiras que eu faço em casa, né, quem me vê, não, esse não é o Wesley, né? Então, assim, tenha um bom humor, né? Ria. Uma terceira dica, decida amar mais. Expresse amor, o amor cura, né? E aqui eu quero rapidamente trazer, né, a 5 linguagens do amor do Gary Chapman, que ele fala as palavras de afirmação, afirme mais, elogie, dê o presente do tempo, passa mais tempo, né, com a pessoa que você ama, com a pessoa que você gosta, seja com os filhos, seja com a sua esposa, com o seu esposo. Presentes, a linguagem do presente, né, presentear, seja qualquer coisa, né, um chocolate, um bombom, né, servir, ajude, apoie, né, e o afeto físico, abrace mais, dê mais carinho, isso cura, isso é terapêutico, né, isso é bom para as emoções. Então essas 3 dicas, decida perdoar mais, decida ser mais alegre e decida amar, expresse amor, o amor que cura, né. E aí, para finalizar, eu quero só fazer menção aqui de um versículo muito interessante. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só que interessante. Venham a mim. É um convite, não é uma imposição. Então vai depender da sua escolha, né? Vai depender da sua vontade, uma da dimensão do coração. É um convite para você ir até a Cristo, e é Ele que faz esse convite. Diz lá, todos cansados e sobrecarregados. Então, uma dica aqui, reconheça, olha para dentro, está cansado, está difícil, né? Está cansado das frustrações, das decepções, não está legal, está difícil, estresse, as compulsões, pensamentos repetitivos, pensamentos intrusos, sabe quando você não quer pensar e pensa? Né? Pensamentos destrutivos, né? Então, cansados e sobrecarregados, né? O estresse. Então, reconheça se você está nessa situação ou não. E a promessa para o descanso. Se há a promessa de um descanso, é para quem está com esgotamento emocional, para quem está com a alma cansada, para quem tem o peso e a dor emocional, que precisa de um descanso na alma. Trocar de jugo, né? Nosso jugo é sempre condenatório, é sempre negativo, opressor, né? O jugo que Jesus coloca é outro, não tem nada a ver com o nosso, né? Aprendam de mim, ou seja, tem a ver com a outra dimensão do coração, que é a razão, pensamento, raciocínio. Mudar de pensamento, mudar de valores, mudar de conceitos, né? E ter mansidão, ter humildade, né? Há estudos que mostram que o coração maldoso, o hostil, gera também doenças no coração, né? Então, seja mais manso, seja mais humilde, né? E aí, descanso para as suas almas. Emoções, vontade e razão mais alinhadas traz paz. Paz de espírito, paz no coração. Né? Consequentemente, saúde física, saúde para o coração. Exatamente. Então, fica claro, né, que a gente tem que cuidar da alma, mas acima disso a gente tem que cuidar do espírito, né? Alimentar Exatamente. o espírito, né? Buscar leitura, buscar livros bons cristãos, buscar a palavra de Deus, que é ali que a gente consegue descanso para a nossa alma. Aí a gente começa a ter controle sobre as nossas emoções, né? Buscar na fonte correta, né? Ô, Trote, para finalizar, eu quero citar um texto que eu gosto muito desse texto, e ele para mim é um norte, né?
Está lá em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, olha só, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aí o 9, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Aí. Tá aí, né? Quer uma solução melhor que isso? Né? A gente sabe que não é fácil, né, gente? A gente sabe que não é simples assim. A gente sabe que o mundo muitas vezes engole a gente, os problemas, as cobranças, as demandas, os relacionamentos, muitas vezes consome a gente. Mas a gente tem que buscar na fonte certa. E a gente tem que ter uma atitude intencional de fazer as escolhas corretas, né? O que vai acontecer com a gente, muitas vezes a gente não tem o controle. Mas como a gente vai reagir, aí sim, depende de nós. Como nós vamos reagir ao que fizeram com a gente ou o que a circunstância fez com a gente? Como nós vamos reagir? Essa é a atitude que a gente tem que ter, intencional. Não, eu vou reagir de forma diferente. Porque eu já sei que se eu ficar discutindo, se eu brigar, se eu gritar, se eu chutar o balde, eu não vou solucionar o problema. Então, fantástico, Erlen. Eu queria agradecer aí esse privilégio da gente ter passado esse tempo junto aí, o pessoal junto também. Eu tenho certeza que o pessoal curtiu, gostou. Essa live vai ficar gravada. Quem não conseguiu assistir inteiro ou não pôde assistir agora, vai poder assistir depois. Nós vamos compartilhar, inclusive, no YouTube. E vamos combinar de fazer outras lives para tratar desses assuntos que são assuntos tão importantes, né? Que a gente precisa tratar muito antes de cuidar do corpo, a gente tem que tratar do nosso espírito e da nossa alma. Porque tratando o espírito e a alma, o nosso corpo vai ficar muito em ordem. Isso aí a gente vê isso na prática, no dia a dia, escancaradamente, né? Então, Wesley, faz as suas considerações finais aí, já agradecendo aí o público e agradecer aí a tua presença. Legal, Trote. Ou seja, cuide do que você pensa, avalie, perceba as suas emoções, os seus sentimentos, o seu estado de ânimo, né? Às vezes um estado de ânimo tem a ver com questões fisiológicas, procure cuidar disso também, né? Mas muitas vezes são questões das emoções, né? Trate de resolver questões pendentes do passado, né? Dores, traumas, né? Decepções, frustrações, né? Colocar isso como uma pauta para que você lembre, mas não gere mais dor para você. E essa é uma questão muito importante. Quando questões do passado você lembra, mas não gera mais dor, isso é terapêutico, isso traz cura, né? E se apegar realmente à palavra, porque a palavra ela traz cura, ela é terapêutica, ela renova o espírito, ela renova a alma, ela renova as emoções, ela renova o ânimo, ela dá uma nova dimensão. É isso aí. E, Trote, muito obrigado pelo convite, né? E acredito que dá para a gente fazer outras lives aí interessantes. Com certeza, nesse tempo aí, a gente já vinha conversando desde o ano passado, né? Verdade. Para a gente fazer. E, assim, tem tanto assunto para poder falar, né? Tanto da perspectiva da psicanálise também, como que isso influencia a questão, né? Se a gente pega ali o id, o ego, o superego e outras demandas ali que traz essas pulsões e acaba refletindo no físico também, e tantas outras. Então, assim... Com certeza. Com certeza. E também a gente tem estudado junto, aí, caminhado junto no curso de hombridade, e tem tanto assunto bacana que a gente pode trazer aí para o público que tem mudado muito nossos corações aí nessa caminhada e com certeza vai abençoar a vida de muitas pessoas. Então, eu queria agradecer, então, Wesley, queria agradecer aí ao público, vocês todos que tiveram com a gente esse tempo aí com a gente.
Compartilhem esse vídeo, gente, porque tem muita gente que com certeza vai se beneficiar desse vídeo para começar a ter mudança de atitude aí, mudança de pensamento, de emoção, né? Então, agradecer a todos, agradecer e pedir para que vocês fiquem com Deus e vamos estar junto aí na próxima live, tá bom? Wesley, brigadão, tá? Fica com Deus. Obrigado, Trote. Grande Um abraço, abraço. pessoal. Um abraço. Tudo Deus de abençoe bom. vocês. Tchau, Deus tchau. também. Um abraço.